Olá, turma! Hoje nós vamos para mais uma aula de geometria. Vamos fazer a correção da nossa atividade. Esse conteúdo, essa atividade é da página 293 a 296. É sobre volume. Então, a questão 32 pede para observar o sólido geométrico construído com cubinhos de medidas de volume de 1 centímetro. Então, cada cubinho desse aqui mede 1 centímetro cúbico. Toda vez que falarmos em volume, a gente vai colocar a unidade elevada a 3, que é o cubo. Então, lá do desenho ainda está perguntando, determine o que é pedido em cada item. Letra A, pede para a gente determinar o número de faces, de vértices, de arestas do sólido geométrico. Só lembrando que face é essa parte plana. Vértice é cada encontro das semirretas, onde se encontra duas semirretas. E aresta é as semirretas que ligam um vértice ao outro. Portanto, nesse cubo ali a gente tem 8 faces, 12 vértices e 18 arestas. Se a gente for contar os risquinhos, os pontinhos, que as semirretas a gente encontra 8 faces, 12 vértices e 18 arestas. Ainda baseada no desenho, pede a medida de perímetro da face que aparece pintada de verde. Então, aqui a gente vai somar os quadradinhos que aparecem de verde e a gente vai encontrar 12 cubinhos, porque cada um aqui, ó, vale 1 centímetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 12 centímetros, porque cada cubinho, cada espaçozinho desse aqui é 1 centímetro. Letra C, a medida de área da face que aparece pintada de amarelo. Então, a face pintada de amarelo é essa daqui. Para mim calcular a área, isso aqui é um retângulo, então eu tenho, para mim calcular a área de um retângulo, eu faço a área é igual a base vezes a altura. A base aqui, ó, a base aqui eu tenho 2 quadradinhos, 2. E aqui a altura 1, 2, 3, nós temos 3 quadradinhos. Então, quando eu multiplico 2 vezes 3, 6 centímetros ao quadrado. Toda vez que pedir volume, a gente coloca elevado a 3. Se for área, a unidade elevada a 2. Letra D. A medida do volume do sólido geométrico. Então, toda vez que a gente for para mim calcular o volume do sólido todinho, a gente vai contar a quantidade de cubinhos. A gente vê que aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4. Quando a gente for contar todos os cubinhos, vai dar 14 centímetros. Como é volume, a gente coloca elevado a 3. Então, se contar todos os cubinhos que tem no desenho, nós encontramos 14 cubinhos. Questão 33. Observe a representação de alguns paralelepípedos construídos com cubinhos de medidas de volumes de 1 centímetro cúbico. Verifique se acontece neles o mesmo que você e os colegas verificaram no Explorar e descobrir, que é uma página do conteúdo que tem umas questõezinhas para a gente fazer. Não se esqueça, o cubo é um caso particular de paralelepípedo. Então, quando a gente vai calcular o volume do cubo, é diferente do paralelepípedo. Então, nós temos esse cubo aqui. Para a gente calcular, a gente vai, toda vez tem a forma para a gente calcular o volume do cubo e o volume do paralelepípedo. Então, é só a gente multiplicar as 3 medidas. Nesse espaço aqui eu tenho 2 quadradinhos. Nesse aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4 quadradinhos. E aqui, ó, 1, 2, 3, 3 quadradinhos. Então, é só a gente multiplicar. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24 cubinhos. No outro desenho, a gente faz a mesma coisa. Olhamos aqui, ó,
nós temos 2. Nessa espaço aqui, nós temos 2 também. E na altura, 1, 2, 3, 4. Nós temos 4. Então, é só multiplicar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16 cubinhos. A outra questão. Examine esta caixa, cuja forma lembra um paralelepípedo. Ela tem uma tampa na parte de cima. Na caixa aqui nós temos a largura, 2 centímetros, o comprimento, 4 centímetros e a altura, 2,5 centímetros. Letra A. É possível preencher esta caixa com cubinhos inteiros de medidas de volume 1 centímetro? A resposta é não. Por que que é não? Os cubinhos, cada cubinho mede 1 centímetro, a unidade. Então, aqui eu posso colocar 2, mais 2, mais 2. Aqui eu coloco de 4 em 4. Só que os cubinhos medem 1 centímetro e a altura só cabe 2,5. Para dar certo, tinha que ser 3 aqui, para caber os cubinhos, porque cada cubinho é de 1 centímetro. Então, é possível preencher essa caixa com cubinhos inteiros? Não, porque aqui é um número decimal. Letra B. Você pode colocar uma camada de cubinhos inteiros no fundo da caixa? Podemos, né? Porque o fundo da caixa aqui cabe 4. Se cada um mede 1 centímetro, eu posso botar os cubinhos inteiros. Então, a resposta é sim. Letra C. Você pode colocar uma segunda camada de cubinhos inteiros sobre a primeira? Posso, porque esse aqui cabe 2,5. Posso colocar 1, 2. Aí, ó. Vai sobrar meio ainda. Então, a resposta é sim. Letra D. E uma terceira camada? Aí eu já não posso, porque aqui na altura só vai caber 2,5. Coloco os 2 cubinhos inteiros e não vai caber o terceiro, porque na caixa só cabe 2,5. Então, a resposta é não. Letra E. O que você precisaria fazer com os cubinhos para poder preencher a caixa? Se aqui, ó, só cabe 2,5, colocava 2 filas, né, 2. E para poder preencher, precisaria cortar os cubinhos pela metade. Que a última camada íamos colocar só com a metade de cada cubinho. Questão 35. Observe na tabela algumas medidas de paralelepípedos. Copie-a no caderno e complete-a usando as conclusões obtidas nas atividades anteriores. Ou seja, nessa coluna nós temos o comprimento, que é dado em centímetro. Na segunda coluna nós temos a largura, também em centímetro. Na terceira nós temos a altura em centímetro e o volume. Então, para a gente calcular o volume de um paralelepípedo, a gente vai multiplicar as 3 medidas. Então, para a gente encontrar a resposta lá, eu faço 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5, 60. Na outra linha, 6 vezes 2, 12. 12 vezes 3, 36. Nessa outra linha, 4 vezes 5, 20. 20 vezes 1, dá 20. Aqui, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 8 vezes 8 dá 64. 64 vezes 2 dá 128. Na última linha nós temos 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes 10, 1000. Então, para encontrar o volume, só multiplicar os valores que são dados. Questão 37. Fórmula da medida de volume de um cubo. O cubo é um paralelepípedo particular com todas as arestas de mesma medida de comprimento. Podemos escrever a fórmula da medida de volume de um cubo de aresta de medida de comprimento A. Então, toda vez que for calcular o volume de um cubo, a gente vai usar essa fórmula aqui. V é igual a A vezes A, que é a aresta. Ou simplesmente a gente coloca volume é igual a aresta elevado ao cubo, a 3.
que a gente vai multiplicar os valores, eles mesmos, um entre si. Então, tá aqui o cubo, eu vou, como se fosse os valores, ia multiplicar esse, vezes o outro valor. Agora, calcule no caderno a medida de volume deste cubo. O cubo, ele vai ter medidas iguais. Então, para mim calcular a fórmula de calcular o volume do cubo, essa daqui, V é igual a A elevado a 3. V é igual, o valor de A aqui, no caso, é 2. Então, eu vou só colocar o 2 3 vezes. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2, 8. Decímetro, a unidade aqui é dm, coloco dm. E toda vez que for volume, eu coloco elevado a 3. Questão 38. Determine a medida de volume da caixa da pilha de tijolos e da jardineira com plantas representadas a seguir. Então, são 3 exemplos. Nós temos a caixa, tem a pilha de tijolos e tem a jardineira com plantas representadas a seguir. Então, na letra A, nós temos a caixa aqui, ó. A caixa em formato de cubo e tem as medidas iguais. Para mim calcular o volume de um cubo, eu vou usar essa fórmula aqui. V é igual a A elevado a 3. Então, volume é igual, o valor de A é 20, ó. 20 elevado a 3. Vou repetir o 20 3 vezes. Então, volume é igual. 20 vezes 20 vezes 20 vai dar 8.000. E a gente sempre vai colocar cm elevado a 3. Letra B agora, a gente vai calcular o volume dessa pilha. Então, aqui a gente só olha as medidas. Se as medidas são diferentes, eu vou calcular V é igual a A vezes B vezes C. Ou seja, comprimento, largura e altura. Então, eu vou pegar esses valores aqui, ó. V é igual 3 vezes 1,5 vezes 2,5. Quando eu multiplico 3 vezes 1,5, eu encontro 4,5. Vezes 2,5. Então, o volume é igual a 11,25 metros cúbicos, que a unidade é M, coloco M elevado a 3, que é cúbicos. Letra C, agora é a jardineira. A jardineira também tem 3 valores diferentes. Eu vou calcular o volume é igual a A vezes B vezes C, ou seja, que é o comprimento, a largura e a altura. Então, eu pego os valores, V é igual a 400 vezes 200 vezes 300. Então, o volume é igual. Os valores, quando eu multiplico 400 vezes 200, dá 80.000. 4 vezes 2, 8, coloco os 4 zeros. Vezes 300. 8 vezes 3 dá 24. Pega aqui, ó, 2, 4, 6. Coloco os 6 zeros. A unidade é mm, que é milímetro. Coloco milímetro ao cubo. Então, multipliquei 400 vezes 200 vezes 300, que encontrei 24 milhões mm. Questão 40. O sólido geométrico representado a seguir foi formado juntando um cubo e um paralelepípedo. Então, aqui, ó, a gente vê se eu... Aqui ficou o cubo e aqui o paralelepípedo. Se essa altura aqui é 20, ó, e esse comprimento todinho é 45, o cubo aqui, ele tem que ter todos os lados iguais, que é um quadrado. Se aqui é 20, aqui também tem que ser 20. Então, eu vou pegar aqui esse número, ele todinho é 45. Mas se eu tirar esse lado aqui, eu já sei que ele é 20. 20m. Então, o todo é 45. Tirando os 20, esse lado agora aqui vai ser só 25 decímetros. Aí, ó, então esse lado aqui eu já sei que ele vai ser todo 20 do cubo. O paralelepípedo eu já tenho, esse lado eu já sei que é 25, por conta que esse aqui é 20, ele todinho era 45. A altura aqui é 20, ó. E a altura aqui, faltando esse pedaço aqui, é 15. Então, esse pedacinho aqui que sobrou vai ser 5, porque a altura toda é 20,
Mas quando eu chego aqui, ó, que diminuiu, é só 15. Então, esse pedacinho azul vai ser 5. Então, baseado nessas medidas, a gente responde as questões agora. Calcule no caderno a medida de volume desse sólido. Então, pegando do cubo, eu vou pegar, toda vez que for calcular o volume de um cubo, eu vou pegar V igual a A elevado a 3. V igual ao valor de A do quadrado é 20, então 20 elevado a 3. Volume é igual a 20 vezes 20 vezes 20, que vai dar 8.000. E pegando do cubo, eu vou pegar as outras medidas, que quando é o paralelepípedo, agora eu vou pegar o comprimento, largura e altura. Então, uma das medidas é 25, a outra 20, a outra é 15. Então, o volume é igual a 500, 25 vezes 20 dá 500, vezes 15, 7.500. Juntando 8.000 com 7.500, vai dar 15.500. Ou seja, ó, voltando, para me calcular aquele pede, para calcular o do quadrado, aqui do cubo e do paralelepípedo. Do cubo eu sei, quando eu divido aqui, ficou 20 aqui. Então, eu vou fazer 20 vezes 20 vezes 20. E encontrei aquele valor. Nesse outro aqui, eu vou pegar, sobrou só 25. É 25 vezes 20 vezes 15. Que é aqui, ó. Deu 8.000, 7.500. Quando eu junto de todo, dá 15.500 decímetros cúbicos. Agora, letra B, a medida diária da face que aparece em verde. Então, voltando aqui para o desenho, essa aqui que aparece em verde, para a gente calcular a área dele. Vou pegar a área do quadrado, que media 20, que aqui é 2. Quando a área do quadrado, quando está falando em área, é 2. Então, a área do quadrado é igual a 20 vezes 20, que deu 400. Para a gente calcular a área do retângulo é base vezes altura. Então, a área é igual a 25 vezes 15, que a área deu 375. Então, juntando a área total, 400 mais 375, dá 775. A unidade, deixa eu olhar aqui qual era a unidade, dm, que eu coloco dm ao quadrado, que é a área. Toda vez que for área é elevada ao quadrado. Letra C, a medida de área da face que aparece em azul. Então, a gente viu que essa partezinha aqui azul, esse lado aqui é 20. Aqui só tem 15 no roxinho. Então, esse pedacinho aqui é 5. Então, se um lado é 5, calculando aqui a área, vai ser 5 vezes 20, que é a medida do quadrado. E a área é igual a 5 vezes 20, que dá 100 dm ao quadrado, porque é ao quadrado toda vez que a gente for trabalhar com área. E o nosso conteúdo era esse, atividade. Qualquer dúvida você pode estar me procurando ou procurando o professor Wellington nos grupos de WhatsApp.